existe hoje de adulto sendo diagnosticado porque os filhos estão sendo diagnosticados, Nossa. está sendo muito comum. Está sendo muito comum. Por isso que a gente fala dessa questão também do aumento da incidência. A gente está fazendo diagnóstico de adulto hoje. Quando você se aprofunda no autismo, você começa a falar, peraí que eu tenho aquele negócio ali. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena, né, pontuar. Apesar da gente entender que existe essa mudança da forma como a gente olha, não dá para a gente descartar a possibilidade de algo, de algum fator De aumento. que seja. Que é o gatilho. Nenhum estudo comprova e nenhum refuta essa possibilidade. O que a gente sabe? Se a gente olhar para dados, tá? Em 2000, dados do CDC que eu tenho mais ou menos de cabeça, se eu não me engano era 6 e 7 a cada 1.000 crianças com autismo. Tá. 2000. 2010, o CDC ele falava de 14 a cada dobrou. 1.000. 2018, que eu acho que são os últimos dados do CDC, que é o que foi... 23 para 1... não, desculpa, 23 para 1.000. É 1 a cada 44, 49. É 1 a cada 49, se eu não me engano. 1 a cada 49 crianças. Crianças, que eu acho que é 23... Eu guardei esse número, 23 para 1.000 que são diagnosticadas dentro do espectro. Né? Então, assim, claro, da forma como a gente olhava em 2000 para como a gente olhava em 2018, a coisa mudou. E é isso importante a gente entender. Isso não quer dizer que é uma epidemia, como as pessoas, às vezes, elas colocam. Não é. O autismo de tela. Não. Mas saiu, Camila, saiu uma pesquisa, doutor, na Crescer, inclusive. Assim, o que eu li, né, que entendi, é que está ligado... Não se sabe se a criança já busca a tela porque ela já tem o autismo ou se o autismo aparece mais porque ela usou a tela. Então, tem essa pesquisa, que é inclusive uma pesquisa que foram 84.000 crianças na Universidade de Yamanashi, no Japão, entre 2011 e 2014. Então, não tem assim a relação, não é que a tela... mas pode ser que potencialize ou mostre, ou não sei, ainda não tem uma... Não. O que não acontece? Tem, né, doutor? A tela, tá? Existem várias questões em relação à tela, né? Tanto que se a gente olha o que é recomendado, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é 0 de tela... Até os 2 anos. Né? E assim, se a gente conversar com os amigos que têm filhos nessa idade, eu acho que eu conheço uma que conseguiu fazer isso. Né? É difícil. Eu não consegui. Difícil. Eu tenho o Arthur que assiste telas e telas ajudam o Arthur, inclusive, a se comunicar. Sim. E eu ia fazer o quê? Colocar a Melissa trancada no quarto de castigo quando ela nasceu para ela não ver tela? Não tem o que fazer. A nossa a vida real, é a vida real, diferente. Então, assim, claro, né? Exatamente isso. O mundo real a gente precisa entender, Sim. né? Agora, o que acontece? O que eu entendo que a tela, de fato, ela diminui, às vezes, a necessidade, a interação, né? Mesmo, às vezes, pra gente. Sem dúvida. Né? A gente estava falando isso na hora do almoço, que às vezes a gente está aqui, ó, e a gente esquece de conversar com os outros, porque olhar no olho. Existe uma vida toda acontecendo dentro do nosso celular que às vezes a gente precisa, eu acho que a palavra é necessidade, mas a gente precisa dar atenção para aquela vida e a gente acaba ignorando uma outra vida que a gente precisa dar atenção. Porque ela me dá mais dopamina do que às vezes o meu colega do lado, né, doutor? É verdade, exatamente. Então eu quero, nossa, isso aqui me deixa louca, quanta promoção, quanta vida dos outros. Né? Só que nós na vida adulta, nós vamos ter ferramentas para entender que, eu preciso largar o meu celular para poder dar atenção ao que está acontecendo aqui. Eu preciso largar meu celular para trabalhar. Eu preciso largar meu celular para fazer uma outra coisa que eu sei que também vai me dar prazer. Ler um livro, fazer uma atividade física. Sim. Agora, uma criança, ela não tem essa ferramenta. Né? Ela não tem essa ferramenta. Um adolescente, às vezes, não vai ter essa ferramenta. A gente tem que ser o modulador. É verdade. Então, a gente vê, às vezes, uma questão de um atraso de linguagem ou de uma dificuldade de sociabilização associado ao uso de tela. Tá? Que não necessariamente é autismo. Que não necessariamente é autismo. Se você colocar uma criança... O Arthur, ele gosta muito de desenhos mudos. Eu acredito que... porque ele se reconhece e ali ele percebe formas de comunicar sem falar. Se você coloca uma criança de 1 ano de idade para assistir somente desenhos mudos, como é que ela vai aprender a se comunicar? Sem falar. Sem falar.
E é interessante mesmo isso, né? Porque a gente precisa dar o estímulo, mas entender também qual que é o estímulo mais adequado. Claro que algum estímulo é melhor do que nenhum, mas existe também qual que é o estímulo mais adequado ali, né? Por exemplo, quando a gente pensa na questão da oralidade, a gente aprende a falar porque a gente escuta, mas também porque a gente vê a articulação. A gente vê a outra pessoa fazendo, né? Quando a gente pega um bebê que começa aquela fase de imitação, né? Qual que é uma das coisas que às vezes a gente faz com eles? Tá. Né? Faz biquinho, faz alguma coisa e começa e vai. E isso ensina para a criança, né? Então, um estímulo que às vezes não vai ter essa parte, quer dizer, não deixa de ser um estímulo, mas não é um estímulo tão rico. Exatamente. Entendi.